profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura te reconciliar com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no Santuário da Mãe Aparecida, do bem-aventurado Donizete, vocês tambauenses, vocês romeiros e peregrinos, saudamos quem nos acompanha pelos meios de comunicação do Santuário e da Diocese também, vocês que nos ouvem pela 107 FM. Que bom ter vocês acompanhando a missa direto aqui do Santuário de Tambaú. Hoje celebramos a memória do apóstolo do Brasil, São José de Anchieta, que nasceu em Tenerife, nas Ilhas Canárias, Espanha. Se mudou para Portugal, porque queria ser jesuíta e foi ainda estudante, enviado às missões aqui no Brasil. Não era padre ainda, veio como missionário jesuíta, jovem, trabalhar com os primeiros missionários do Brasil. Veio aqui para São Paulo, para o litoral de São Paulo, litoral do Rio, litoral do Espírito Santo, onde morreu, na cidade hoje chamada de Anchieta. Aquele jovem que veio com todo o ardor missionário para trabalhar com os indígenas e também com os portugueses. Os portugueses vieram colonizar o Brasil, e o Brasil já tinha donos, já tinha moradores. Os índios, a gente diz assim: quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Descobriu para os europeus que o Brasil já tinha morador, os indígenas, e houve então a vinda dos portugueses, com eles vieram os padres, e começaram a trabalhar com os nossos irmãos indígenas. E José de Anchieta foi uma pedra fundamental e preciosa nesse trabalho, não para escravizar, não para explorar, não para judiar, não para expoliar, mas para anunciar o amor de Jesus. Ele veio junto. E é tão lindo o trabalho e a história de São José de Anchieta.
ele se enculturando. Há alguns anos atrás, a igreja falava da inculturação, de você não chegar impondo o evangelho nas culturas. Cada cultura, cada país, cada povo tem seus costumes, tem sua maneira de viver. Você não pode chegar a impor, enfiar na cabeça da pessoa. Inculturar-se significa mergulhar naquela realidade, conhecer, conviver, ver os valores que aquelas pessoas têm, os problemas, os sofrimentos, os desafios. E aí, num trabalho de formiguinha, você vai anunciando a palavra de Deus, colocando o evangelho de Jesus. E assim fez São José de Anchieta. Ele era de uma inteligência, de uma capacidade, que ele chegou no Brasil, foi conversar com os índios, não sabia nada. Como é que você vai entender a língua dos indígenas? Ainda mais que são dialetos variados, cada tribo tem sua própria língua. E ele chegou. E em menos de 6 meses, ele já sabia, mas assim de uma forma perfeita, a linguagem dos indígenas. Já sabia falar com eles na língua deles. Não no português, não no espanhol, na língua dos indígenas. Ele aprendeu. Como é que fala microfone? Como é que fala mão? Como é que fala pé? Como é que fala comida? Como é que fala árvore? Como é que fala onça? Como é que fala rio? Como é que fala jacaré? Como é que fala cruz? Como é que fala Jesus? E aí os indígenas foram ensinando para ele as palavras que ele pedia para ensinar na língua, e ele aprendeu. E assim, aprendendo a língua dos povos indígenas, ele foi anunciando o evangelho na língua deles. Foi ele o autor da primeira gramática do Tupi-Guarani para o português, português para o Tupi-Guarani. Um homem jovem, muito dedicado. Teve um momento na história de São José de Anchieta muito importante para a história da sua vida com Jesus. Havia uma tribo chamada a tribo dos Tamoios, dos indígenas, e eles se rebelaram contra os portugueses. Não queriam trabalhar de escravos dos portugueses, não queriam. Então houve uma revolta, houve uma briga, ia ser derramado muito sangue. Padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta foram mediar o conflito, enquanto o Padre Manuel da Nóbrega conversava com as lideranças indígenas e portuguesas para haver um acordo de paz. José de Anchieta se manteve refém dos indígenas. Ele passou 3 meses preso na tribo. Qualquer problema que acontecesse na negociação, ele seria colocado no caldeirão. Apenas uma brincadeira para fazer rima. Qualquer problema que houvesse na discussão, ele seria morto, seria martirizado. Mas ali ele vai conviver com os indígenas e vai ser um exemplo de vida de pobreza, de obediência e de castidade, se mantendo casto, puro e santo diante de Deus, consagrando a sua vida a Nossa Senhora, a Virgem Maria, para quem ele oferece um lindo poema depois que ele escreveu nas areias da praia do litoral. Em 2014, o Papa Francisco, também jesuíta, o declarou santo, apóstolo do Brasil. Ele que era como o padre Donizete, bem-aventurado, beato. Mas com a chegada do Papa Francisco, em 2013, ao posto mais alto da igreja, como Papa, reconhecendo a vida toda desse apóstolo do Brasil, decretou a sua canonização. Em 2014, José de Anchieta, de bem-aventurado, foi elevado a santo. Que bom, que maravilha, termos São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, canonizado
pelo Papa Francisco, reconhecido como um grande santo, nascido lá nas ilhas da Espanha, mas que se santificou no Brasil. É uma maravilha, é uma bênção para nós. Vamos pedir a sua intercessão nesse dia 9, desse dia tão lindo que Deus nos deu. Vamos aprender, sobretudo, o amor a Deus, o respeito às pessoas, o carinho com o diferente, não querendo impor o nosso pensamento, a nossa vontade, o que a gente considera como certo. Evangelizar, mas se misturando com as pessoas, não subindo numa cadeira, se colocando acima dos outros e querendo dominar os outros. Juntos, somos irmãos, temos funções diferentes. Aqui agora como padre, estou num lugar mais alto, falando com vocês, como pastor da comunidade, mas como é bom quando termina a missa, a gente se encontra, todo mundo, junto e misturado, conversando, aprendendo, ensinando, respeitando, amando e sendo amado. É isso que Jesus espera da gente. Assim foi com São José de Anchieta, se misturando com os povos indígenas e também com os portugueses, buscando a paz. Assim foi o padre Donizete, sempre junto do povo, sempre misturado com o povo, levando o amor de Jesus e a devoção à Virgem Maria. Coloque a mão no seu coração. Faz agora uma oração, agradecendo. Obrigado, Jesus, por essa manhã, pela vida de São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. Obrigado pela minha vida, Jesus. Obrigado por trazer no meu sangue o lado português e o lado indígena. Do meu lado paterno, meus ascendentes lá atrás vieram de Portugal. E do lado materno, meus ancestrais indígenas. Como é bom termos São José de Anchieta, que fez a mediação, trouxe a comunhão, a paz entre portugueses e indígenas, entre indígenas com indígenas, que havia muita briga também. Ele ali foi semeando a paz, o Evangelho, o amor a Jesus, o amor a Nossa Senhora, a Virgem Santíssima. Obrigado por nós que estamos aqui nesse santuário, acompanhando pela 107, pelos meios de comunicação. Jesus, muitas pessoas hoje ainda não o conhecem. Vivem nessa selva de pedra, as cidades. Muitas vezes em conflitos, em brigas, contendas, em situações de extrema pobreza, miséria, sofrimento. Nos ajude, Jesus, a estarmos presentes junto do nosso povo, jogando as sementinhas do seu reino, como fez São José de Anchieta, conhecendo a realidade das pessoas, não impondo, mas aprendendo. E a partir da realidade de cada um, levando a mensagem que você trouxe do céu para que nós semeemos no coração de cada um. Muito obrigado, Jesus. Agradeço também por todos aqueles que estão trabalhando agora. Estamos ouvindo até o barulho das máquinas, na preparação das homenagens ao querido Padre Donizete, que começa no dia 14, na terça-feira que vem. Fiquei contente ali na porta do santuário, Jesus. Eles estão pendurando as bandeirinhas,
azuis e brancas, como fazia o padre Donizete, para homenagear Nossa Senhora Aparecida, rainha e padroeira do Brasil. Ele enchia a cidade de Tambaú de bandeirinhas, pedia para os vizinhos fazerem as bandeirinhas azuis e brancas em sinal de amizade e comunhão. Uma ponta numa casa, outra ponta na outra casa, e as bandeirinhas balançando com o vento do Espírito. Nos ajude, Jesus, a nos preparar bem para as homenagens ao Padre Donizete. Abençoe todos os que estão trabalhando, para que nada de mal aconteça, mas que estejamos unidos, como fez São José de Anchieta na obra da evangelização. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Adiutorium nostri nomine Domini, Domine qui saudium orationem eiam, Dominus vobiscum, oremus Deus versam transcriptum creaturas vista, prestimuletium, et voluntatem tuam, et sapecitia per Christus Domine nostro. Amém. Benedictio Dei potenti, Pater Spiritus Sancto, descende vos, manifestem. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Padre Donizete. Viva Alberto Donizete! Viva! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva São José de Anchieta! Viva! E viva Jesus, o bom pastor! Viva! Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós.